Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. E sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre um gênero, o gênero dramático. É o texto dramático e suas especificidades. O que é o texto dramático? O texto dramático é entendido como aquele que se integra na forma literária do drama e implica uma comunicação direta das personagens entre si e com os receptores do enunciado. O texto dramático privilegia a dinâmica do conflito, tentando representar as ações e reações humanas. Observem, gente, que essas duas imagens, elas se tratam de encenações em peças teatrais. O texto dramático, gente, se você não entendeu a leitura desse conceito, o texto dramático ele é o texto teatral. É o texto em que as pessoas, os atores, eles se passam por personagens e eles encenam. Eles fazem uma cena envolvendo ali um enredo, um conflito. Vamos continuar falando sobre o texto dramático. Olha só, quando assistimos a uma peça de teatro, presencialmente ou por meio de alguma mídia, porque nós também assistimos peça de teatro pela televisão, pela internet, por alguma mídia. Quais são os elementos que a gente nota? Quando você assiste, nós notamos cenário, atores, figurino, luzes no palco, etc., entre tantos outros elementos que são necessários para constituir ali aquela peça teatral. Olha só, o texto dramático, diferente de outros textos narrativos, ele tem como especificidade a encenação. Então, é uma característica do texto dramático. É encenar, é se passar por um personagem, é representar, é atuar ali mostrando o que aquele personagem ele quer transmitir. Ou seja, ele é feito para ser encenado, ou melhor, sua realização é oralizada, é falada. Esse é um fato importante de ser ressaltado, pois coloca o texto dramático em ambas as categorias, textos orais e escritos. Nós temos, gente, muitos gêneros textuais que eles são orais e escritos. O texto dramático, o texto teatral é um deles. É um texto que você encontra na forma escrita, nós vamos estudar um pouco aqui sobre a forma escrita, mas também na forma oralizada, quando você assiste a uma encenação, a uma peça teatral. Vamos lá. Subgêneros do gênero dramático. Gente, dentro do texto dramático, dentro do gênero dramático, há vários subgêneros que, como eu disse, vocês estudarão mais no ensino médio, né, na disciplina de literatura. Olha só, o auto. Inclusive, nós vamos ler o trecho de um auto. O que é o auto? É uma peça teatral sobre temas religiosos ou profanos com teor moralizante. Então, ele vem trazer uma moral por meio de alegorias, são representações que têm como objetivo satirizar e educar. As personagens são frequentemente representadas de forma abstrata, a bondade, a fome, a inveja, etc. Tem também, gente, o subgênero comédia. A comédia é uma peça teatral, todos são peças teatrais, porque são subgêneros do gênero dramático. Só que a comédia, ela visa criticar os defeitos humanos e da sociedade, através da exploração de situações ridículas e cômicas do cotidiano. Outros subgêneros, nós temos a tragédia, a tragicomédia e a farsa. Como é a tragédia? A tragédia, ela, como o próprio nome diz, é um acontecimento trágico, retrata diversidades e sofrimento das personagens, culminando no final funesto. Tem como objetivo impressionar a audiência, provocando terror e compaixão. A tragicomédia, que é a mistura de características da comédia e da tragédia, como o próprio nome mostra, são abordados assuntos trágicos e é retratada a desgraça das personagens com elementos cômicos e toques de humor. E por último, a farsa, que é uma peça teatral sobre situações ridículas, grotescas da vida cotidiana e familiar. Apresenta um caráter exageradamente caricatural e satírico,
objetiva criticar a sociedade e provocar o riso da audiência. Esses são subgêneros que vocês vão estudar novamente dentro do gênero dramático. Tá? Nós estamos estudando o texto dramático, que compreende o texto teatral. Como eu disse, ele pode ser oralizado e escrito. Agora, gente, olhem só a imagem. Nós temos aí a capa de um livro, é o livro Alto da Compadecida, do escritor brasileiro Ariano Suassuna. Gente, muitos de vocês já assistiram ao filme Alto da Compadecida. Por mais que tenha sido um filme lançado no ano de 2000, mas é um filme, é um clássico que ele agrada, ele atrai, por ser um alto, ter o estilo cômico, moralizante, ele atrai todo o público. Mas, antes de se tornar filme, Alto da Compadecida foi escrito por Ariano Suassuna como texto dramático, como peça teatral. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês um trecho dele. Vamos lá, gente? Olha só. Alto da Compadecida é uma peça teatral em forma de auto, em 3 atos, escrita pelo autor brasileiro, como eu disse, Ariano Suassuna, em 1955, uma obra de mais de 70 anos. Sua primeira encenação ocorreu em 1956, no Recife, em Pernambuco. A peça também foi encenada em 1974, com direção de João Cândido. E aí abaixo mostra uma cena do filme, que teve como protagonistas o ator Selton Mello e o Matheus Nastergalli. Então olha só, gente, um trecho de Alto da Compadecida. O frade diz: então vou absolver todos condicionalmente e peço ao padre que faça o mesmo comigo. E o bispo responde: débil mental. Volta-se para Severino: cavalheiro. E o Severino, fazendo uma vênia, diz: senhor bispo, não adianta olhar para os lados, porque se não sair, morre aqui mesmo. Seja homem, dê um exemplo a seus 2 secretários que estão em tempo de se acabar de medo. O padre e o sacristão começam a rezar. O bispo ergue a cabeça e quer sair com dignidade, mas as pernas lhe tremem de tal modo que ele vai tropeçando. Gente, olha só, observem o texto. Observem esse texto que está aparecendo para vocês. Vocês precisam compreender os elementos desse texto para poder entendê-lo. Então, o momento que está em caixa alta, frade, bispo, Severino, significa que são as falas desses personagens. E observem, por exemplo, que o que está em itálico é o comportamento, é a forma que o personagem ele deve reagir naquele momento. Não se trata de uma fala, o que está em itálico. Itálico é quando a letra está de maneira mais deitada. Então, é necessário que você compreenda esses elementos para você entender o texto dramático. Elementos de um texto dramático. Como eu disse para vocês, gente, dos vários elementos que vocês precisam reconhecer para poder entender o texto dramático. Olha só, para direcionar a encenação, o texto teatral ou dramático possui elementos muito particulares. O prólogo, o ato, a cena, epílogo e rubrica. Vamos entender cada um deles, como eles se apresentam dentro do texto. O prólogo. O prólogo, gente, é um texto inicial usado para situar o leitor do que vai encontrar na peça teatral. Ou também o prólogo, ele traz uma introdução aos fatos que ocorrem em seu enredo, na história. Geralmente era escrito em verso e anunciava a temática central da peça. Então aí abaixo nós temos um exemplo de prólogo. Olha só, as primeiras 3 linhas. Ao abrir o pano, entram todos os atores, com exceção do que vai representar Manuel. Imediatamente após o toque do clarim, o palhaço anuncia o espetáculo. Então, esse trecho, gente, ele se trata do prólogo, que é o texto inicial para situar o leitor do que ele vai encontrar na peça teatral. Depois do prólogo, gente, nós temos outro elemento, que é o ato. Está no plural porque vem muitas vezes mais de um. Então, a peça é dividida em atos. Um ato significa um momento de uma obra e corresponde a tudo o que acontece em um mesmo período.
no mesmo dia ou ano. Então, quando você lê um texto dramático, você pode encontrar ato 1, ato 2, porque é o momento que corresponde a tudo o que acontece naquele período. Temos também, gente, as cenas. Os atos, eles podem se dividir em cenas que são indicadas pelas entradas e saídas das personagens no palco. Então, quando há essa mudança, né, essa saída e entrada de personagens, nós chamamos de cenas dentro do texto teatral. Atualmente, os atores simplesmente dividem o texto em cenas, eles já quase não utilizam atos. Embora, se você pegar um texto, um livro, por exemplo, mais antigo, vai vir as especificações dos atos, como Auto da Compadecida. E aí aqui nós temos um exemplo de como aparece no texto os atos e as cenas. Olha só, um trecho de um texto teatral, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é um texto dramático. Ato 1, cena 5. O mesmo, um salão em casa de Capuleto. Músicos esperam, entram criados. Olha só, aqui, gente, nós temos a cena 5. Todo esse trecho é a cena 5 do ato 1 do livro Romeu e Julieta. Então, tudo o que aconteceu ali naquele momento. Olha só, agora o epílogo. O que é o epílogo? O epílogo é o final, o desfecho e fecha de forma lógica o drama desenvolvido nas cenas anteriores. O epílogo, gente, ele é o final, ele precisa ser aceitável para o espectador se satisfazer de modo... E satisfazer, esse epílogo, ele deve satisfazer de modo inteligente. O final feliz traz alívio e elimina as tensões do conflito, espalhando um sentimento de bem-estar na plateia. Porém, o final também pode terminar em tragédia. Aqui abaixo nós temos um exemplo de epílogo, o fechamento do texto dramático. Aí o exemplo é do livro Auto da Compadecida. A história da Compadecida termina aqui. Para encerrá-la, nada melhor do que o verso com que acaba um dos romances populares em que ela se baseou. E se não há quem queira pagar, peço pelo menos uma recompensa que não custa nada e é sempre eficiente. Seu aplauso. E aí aparece o pano para terminar essa peça teatral. Essa parte é o epílogo. Na peça teatral oralizada que você está assistindo, claramente você observa esses elementos. Agora, eles também aparecem no texto escrito, então você tem de saber a que se refere. A rubrica, para finalizarmos. As rubricas são indicações de cena, descrevem o que acontece em cena, se é dia ou noite, o local. Normalmente ficam em linhas separadas, entre parênteses e escritas em itálico. Olha só, época, primeira metade do século XX, lugar do drama, Rio de Janeiro. Então, vejam que isso aí é uma rubrica, está situando, está indicando o lugar em que ocorre a cena, se é dia, se é noite. Logo, chamamos esse elemento de rubrica e geralmente ele fica em itálico. Primeiro ato. Novamente abaixo de primeiro ato, nós temos outra expressão em itálico que se trata também de rubrica. Casa de família da classe média, sala de estar com sofá, abajur, consoles e outros móveis e apetrechos próprios. Uma saída à esquerda dá para o corredor, à direita, a porta principal de entrada da casa. É noite. Então, por meio dessa descrição, por meio da rubrica, o leitor entende o cenário, ele entende onde está se passando a história, em que contexto está se passando, para quando os personagens eles se adentrarem, eles chegarem dialogando, o leitor ele vai saber ali o contexto, porque no texto teatral nós não temos um narrador, nós temos esses outros elementos que indicam o espaço, o tempo do texto dramático, do texto teatral. Espero que vocês tenham entendido sobre os elementos do texto dramático, que o texto dramático ele também é um texto teatral. E não esqueçam de rever essa aula novamente no portal Eduque Acre. Obrigada.